Bom dia, irmãzinhas e irmãozinhos. Hoje, 19 de julho, 7º domingo após Pentecostes. A ISLB pede que seus membros, hoje todos, manifestem sua dor, também sua empatia e solidariedade com as famílias das quase 80 mil pessoas que já faleceram por Covid-19 nesses 4 meses de pandemia. Pois é. Os textos hoje têm bastante aspecto linguagem apocalíptica. Eu gosto da linguagem apocalíptica. Ela é um pouco diferente. Ela tem muita linguagem, assim, a gente diz simbólica. Não, acho que não é o termo certo simbólico, nem metafórico. É linguagem apocalíptica, é típico da Bíblia. Então as pessoas se assustam com esse negócio de Apocalipse. Eu já tentei explicar que não é negócio do fim do mundo, é o reino de Deus. Vamos aos textos. O primeiro versículo é do Salmo 8, versículo 4. Que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Pois é, cada ser humano, cada um, é amado. Efésios 2, versículo 10. Foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. As boas obras, pois é, quais são? E também a nível individual, tem uma espiritualidade coletiva, mesmo assim tem que haver uma ética pessoal. Sim. Quais são as boas obras? Que lembram do ser humano criado por Deus e amado por Deus. E a oração escrita por Clemens Frey: Deus, quem és tu, que não nos esqueceste, que sempre de novo tentas conosco e de nós não abres mão, mas de nós te lembras e nos aceitas, sabendo que nem de longe somos aquilo que tu depositaste em nós como sentido e dons. Quem és tu que nos suportas e nos concedes boas coisas sempre de novo? Aí estamos, embasbacados. Às vezes a humanidade, nós mesmos, parece que não merece, né? Mas sempre confiamos de novo, porque o amor é maior do que o pecado. É nisso que nós confiamos. As leituras bíblicas, a primeira de Isaías 44, versículos 6 até 8. O profeta Isaías, aqui está no contexto também da volta do povo de Israel, que tinha sido derrotado, para a reconstrução da sua terra. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, não temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Logo adiante ele fala quem fez o machado, quem fez, que fez para que algumas pessoas fizessem ídolos. Então está nesse contexto do Deus verdadeiro, do Deus libertador, dos falsos deuses. Olha, reconstruam, mantenham a força, fiquem firmes. Eu predisse o futuro, tanto eu predisse que Israel o pecado de Israel ia colher a sua derrota, a sua destruição, e colheu. Então agora vamos reconstruir. Assim como nós experimentamos derrotas, tanto como indivíduos como sociedades, precisamos reconstruir. E o segundo texto,
são todos os textos do culto. O segundo texto é o Salmo 86, versículos 11 a 17. Salmo 86, 11 a 17. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para conosco, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede-me a tua força a esse teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Esse é um dos salmos aqueles que está salmo de sofrimento e também de perseguição, que eu chamo assim, de conflito. São salmos onde as pessoas muitas vezes viveram em conflitos, são pessoas simples, e toda essa questão de falsos deuses, falsos profetas, isso afetava mesmo as pessoas e as comunidades. Esses salmos, então, são salmos de confiança, em meio à dor e conflitos que causam sofrimento. Nós lembramos de tantas pessoas hoje, também dessas, né, que gritam em frente à dor e à morte. Nossa sociedade, não é só o Covid que atenta contra a vida em nossa sociedade. Infelizmente, somos uma sociedade com muitas dores. Muito bem, vamos a Romanos capítulo 8, o terceiro texto é Romanos capítulo 8, versículos 12 a 25. É um texto quase apocalíptico de Paulo, muito interessante, eu gosto muito. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes feitos do corpo, da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque assim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação é útil ao seu tempo. Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Não é útil. Não é para ser explorada. A um só tempo, geme e suporta angústia até agora, por causa daquele que a escraviza. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como ele espera? Mas se esperamos o que não vemos ainda, com paciência aguardamos. É o reino de Deus, que também liberta a criação, que está sujeita
ser destruída por causa do pecado humano. Que pecado é esse? Sim, tem um pecado individual de cada um. As pessoas moralizam. Esses filhos maridos são os caras que fazem pecados individuais. Sim, também. Mas e os pecados sociais? E os pecados econômicos? E os pecados políticos e estruturais? E o texto da pregação, vamos lá, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, porque ao separar o joio, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e ao tempo da colheita direi aos seus filhos: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheu ao celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, o reino de Deus. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século, o julgamento, o reino de Deus. Ontem eu falei que vai haver, sim, há julgamento para os que praticam mal. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ficam imaginando lá que tem inferno com fogo e esquecem do principal. A injustiça e a justiça, o amor e o desamor. Os textos apocalípticos não têm que pôr medo, eles têm que pôr esperança de que o amor vence. E que a nova terra, não a terra destruída, a nova terra é o reino onde habita a paz, a justiça e a esperança. E agora nós somos convocados a fazer uma coisa. Deus nos chama assim como nós somos. Quem és tu, ser humano, para que te lembres dele? E de fazer o bem. Muito bem. Que Deus esteja assim, guardando o nosso espírito nessa esperança e nessa proposta. Na esperança do reino de Deus, que ainda não vemos, mas já podemos produzir sinais de justiça e de amor aqui, já. Que toda a criação seja redimida. Foi isso que, quando eu era adolescente, li esse texto. Abriu meu coração. Abriu meu coração. Toda a criação, toda a natureza. Um beijão, um grande abraço. Até amanhã.